Aí toda vez que eu chegava com um boletim, com notas altas, eles falavam que não era mais do que a obrigação. Então eu nunca me sinto validado, nunca me sinto pronto, nunca me permito o sucesso, os holofotes, qualquer coisa que eu queira. Descobrimos o ponto E está lá ó, e atrás. muito importante a gente falar isso, que as palavras que são ditas, elas não voltam para sua boca. Então, quando você falar, isso acontece muito. Ah, sim, até hoje, né? Até Estamos em hoje, exatamente, de 2025. você, do seu filho chegar com uma nota, 9,5, você fala, e por que que não tirou 10, ao invés de parabenizar? Isso. Ou comparar com o amiguinho, mas o amiguinho gabaritou e você não. Então isso aí você vê que já vão gerando traumas, crenças, comportamentos por conta de uma palavra Ah, dita. sim. É. E aí não se controla isso, né? Porque se você for pegar grupos de pessoas, há pessoas que escutaram coisas muito piores ou Sim, coisas iguais e não desenvolveram esse sentimento de serem sim, impostoras, né? sim. E há pessoas que desenvolvem isso. Por isso que a investigação é uma investigação personalíssima, não Sim, é? A sua história, a ok. minha história, a história do João, da Fernanda. O que sabemos é que por trás de todo CNPJ há um CPF. CPF. Então, a história da pessoa está ligada ao sucesso do seu empreendimento, do Uau, seu negócio, né, com do que está certeza. fazendo. Então, com essa informação, a gente vai para o segundo ponto, que são as As ferramentas. ferramentas, E as beleza. ferramentas é o quê? O que precisa compor essa personalidade? O que falta nessa personalidade de competência, de habilidade, para que ela lide com essa memória da Uhum. forma que deve lidar e isso não atrapalhe a vida no presente? Ok. A gente então faz o quê? Uma movimentação de desenvolvimento de personalidade para que o máximo de coisas que estão no inconsciente não estejam mais, Uhum. venham para a consciência e ela tenha ferramentas e habilidades. Nós podemos desenvolver 33 competências da nossa personalidade. Fale algumas pra gente. Ah, por exemplo, uma que eu acho que é o guarda-chuva de todas e também é o marco zero, talvez, das nossas neuroses. Uhum. É combater o nosso orgulho, né? Então, Legal, desenvolver uma competência chamada humildade. O legal. orgulho não como um senso comum, tipo assim, que orgulhoso, não gosta de pisar na terra, sei lá, qualquer coisa boba. Não esse orgulho, mas um orgulho que é uma necessidade primitiva que todos nós temos lá aqui do nosso tronco cerebral Sim, de ser aceito e aprovado pelo bando, pelo sim. grupo, para termos uma sensação de sobrevivência, Segurança. de segurança. E isso nos deixou vivos durante milênios, não é? Sim. Só que a gente ainda tem essa marca, né, no nosso tronco cerebral. Por isso que a gente foge das coisas, por isso que a gente sente raiva, por isso que a gente paralisa, por isso que a gente reage às vezes sem saber por que está reagindo. Uhum. Então, se afastar daqui de trás do tronco cerebral, desenvolvendo aqui na frente, lobo frontal. E a gente desenvolve essas 33 competências aqui na frente. Sim. E aí vamos desenvolver a humildade. Por quê? O que a humildade vai fazer? A humildade vai fazer um estrago positivo na vida da pessoa, Que legal. partindo por exemplo, os artistas. Você que tem uma escola de artista, o que faz com os artistas? Deixa eles livres para serem ótimos, porque eles não vão estar mais preocupados com o julgamento da plateia, com o julgamento alheio. Então isso faz com que aquele ator, aquela atriz, ele construa personagens Entendi. brilhantes, Faz sentido. por exemplo. Faz sentido. Então, a humildade, a aceitação, aceitar radicalmente a vida, não Uau. é? Tudo que eu vivi, tem como mudar? Tem como, sei lá, na quinta série mudar a cor da sua blusa? Não, quinta série eu não vou deixar nem você tocar nesse assunto. Porque a quinta série é um período muito importante na vida de um homem. Ai, meu Deus, É a que quinta surgem série as é melhores maravilhosa. piadas.
Eu tenho um grupo com mulheres que a gente chama de grupo da quinta série, pra gente desenvolver a zoeira. Porque parece que a gente não pôde muito desenvolver a zoeira na quinta série. Aí a Sim. gente vai desenvolver em algum E o momento. homem parou lá, né, na quinta série. É, Engraçado isso, né? é um trunfo em alguns momentos dos homens. E Cara, das... eu. É engraçado que quando você entende isso, por isso que eu falo que você, se você quer prosperar, você tem que entender de pessoas, não tem jeito. E pessoas que estudam comportamentos, elas têm um turbo ali, uma chave a mais. E o que que eu digo? Que até eu adoro psicologia, eu adoro comunicação, eu adoro. Tem muitas coisas relacionadas, adoro neurociência. Sim. E o que que aconteceu quando eu entendi, dentro da psicologia, aquela, que, se eu não me engano, é a teoria dos esquemas, Uhum. que ela parte, ela fala muito sobre segurança. Então, quando você entra numa comunicação, numa conversa, num diálogo, enfim, com uma outra pessoa, se você, que aí talvez seja um dos 33, eu não sei se é, mas se você se preocupa com a segurança dela, ou seja, se você entende que aquela pessoa, ela tem algo automático dela, instintivo, trabalhando para mantê-la segura, Sim. você quase que zera o jogo, que é o famoso rapport. Você se conecta de forma primitiva, de forma instintiva com aquela pessoa. E, e aí eu entro o que eu chamo de empatia. Uns chamam Sim. de rapport. O rapport ele precisa de empatia. Se você não tiver empatia, você não consegue se conectar com uma outra pessoa. Tem a ver com empatia ou desses 33 não entra? Ou entra algo perto disso? Eu acho que te joga na empatia, não é? A partir do momento que a gente desenvolve atributos da nossa Ok. personalidade, a gente vai estar mais livre Uhum. pro amor, Legal. para se movimentar, né, nesse sentimento que é o guarda-chuva de todos os outros, não Sim, é? Então, se eu estou mais livre para isso, a empatia é só uma expressão disso, né? entendi. E aí, se a gente coloca isso na comunicação, é muito interessante, uma comunicação não orgulhosa, uma Sim. comunicação de uma pessoa que desenvolveu esse atributo da personalidade, que é a humildade, independentemente da idade que ela esteja. Que comunicação que ela vai fazer? Uma comunicação para o outro. Uhum. Né? Então vai entender que é o outro. O outro é a grande estrela. Legal. Então, por exemplo, o frio na barriga antes de uma palestra, ele perde um pouco de sentido. Vai vir aquela coisa assim, né, de uma energia, Ok. mas é mais uma energia de execução, de realização, do que atrelada ao medo e à paralisia. Porque você Perfeito. entende que não tem nada a ver com você. Sim. Você está num movimento real, empático, de que aquilo é para o outro, de que aquilo é do outro, né? Então, isso serve para tudo, para os negócios, para como você lida com as suas equipes internas, como Perfeito. que lida com o pessoal externo, seus clientes, para a família, para a relação, tudo. Mas você, eu sempre digo, eu tive muitos alunos, hoje eu tenho alguns empresários que eu mentoro nessa área de comunicação e vendas. E eu queria que você me desse a sua visão, a sua posição, porque eu digo assim, tem muitos players, inclusive grandes players do mercado, que eles falam assim, nunca, seguindo esse assunto, nunca negue palco. Uhum, E, e eu sou contra. uhum. Por quê? Você tem carteira de moto? Ah, não, não tem. Você conseguiria dirigir uma moto de velocidade de corrida a 300 km por hora? Não, não Então é a consigo. mesma coisa que eu digo assim, não negue palco sim. Se, Uhum, se você não tem essa habilidade, se você não tem um treinamento, você subir num palco e falar para 5.000 pessoas, porque essas pessoas, elas falam assim, não negue, nunca perca uma oportunidade. Só que eu falo, cara, aquela oportunidade ela pode te gerar um trauma gigantesco, uhum, algo que você inclusive não consiga nem uhum. superar sem uma ajuda. Sozinho Sim, você não consegue sim, superar. Então, eu queria que você comentasse, assim, porque sim. esse frio na barriga, ele acontece comigo, inclusive, até hoje. Eu penso dessa mesma forma que você falou. Eu uso ele mais como uma validação. Sim, Uma validação de, tem medo ali? Tem. E tá sim. tudo bem. É, tipo, vamos lá, Porque, corpo, vamos exato, vencer e o medo isso. ele é bom. Uhum, Só que ele não claro. pode te paralisar. Sim, O medo, pra mim, eu acho um dos os sinais, assim, um dos faróis, é algo que fala assim,
Cara, você tá numa A situação ficção. diferente. Aham. Atenção, exatamente. Atenção. Como é que você enxerga assim? Você aconselharia uma pessoa, por exemplo, a subir num palco ou fazer Ai. algo de. Aham. Como é que você pensa? Porque assim, tá tudo bem, a Sim. opinião dele não é que ele está errado. É a Sim. minha maneira de ver Sim. as coisas, que É, eu acho mais eu acho que perigoso. essas coisas, assim, vai ter mesmo lado A e lado B em tudo, não é? Então, vamos pensar que tem uma palavra que a gente pode aplicar em todas as coisas, e propostas, e Uhum. experiências, que é estratégia, não é? Legal. Então, uma coisa é uma coisa e ponto. Não. É. Então, por exemplo, uma pessoa inexperiente no palco, uma pessoa inexperiente em falar para grandes plateias, ela recebe uma oportunidade de falar. E ela entendeu, alguém a direcionou que ela não pode negar palco. E a outra pessoa direcionou dizendo assim: olha, cuidado, você pode se queimar. As duas coisas estão o quê? Corretas, não é? Sim, Corretas. verdade. Que estratégia se monta ali? Sabe Uhum. essa coisa da vida tá no presente, Ok, da vida tá no agora. ok. Então, o meu problema é esse agora. Meu problema é esse. Meu problema não é a diarreia que vai me dar se eu for para o palco, ou como eu vou me culpar se eu não for. O meu problema é qual estratégia eu desenvolvo. O que eu vou Uau. fazer? Eu vou contratar serviços que me coloquem no lugar de comunicação eficiente que eu preciso para aquilo. Eu vou pedir, ao invés de meia hora, de 15 minutos, vou pedir só 5 minutos. Eu vou Legal. chamar duas, três pessoas que eu confio e que são hábeis em comunicação para elas comporem o que eu vou falar, para eu não perder essa oportunidade, mas também estar falando de mim, estar falando do meu negócio, Que não perder o legal. palco. É isso, é trazer a vida para o agora e Uau. decidir a partir dos problemas reais, não das coisas que estamos lá fixados no passado Sim. e não desse medo de repetir o passado no futuro, que causa muita ansiedade e imobilização. Cara, que legal. Que legal. E sobre que daqui a pouco eu vou entrar em algumas perguntas nesse específico, mas eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Você participou de um livro agora. Se você foi coautora do livro Mulheres e Dinheiro. Ah, Qual sim. é o propósito desse É, livro? é um livro que veio de um grupo de estudo que Legal. estuda psicologia do trabalho feminino na UNB. É um grupo muito disruptivo, porque já existe a psicologia do trabalho como vertente dentro da psicologia, e elas estão construindo um novo conhecimento, que é a Uhum. psicologia do trabalho feminino, porque o trabalho do homem e da mulher na sociedade, historicamente, tem tendências diferentes, né? Sim. E aí vamos discutir esses temas Uhum. voltados para esse grupo. Então, mulheres e dinheiro. Historicamente, são palavras que têm dificuldade de estarem na mesma frase de forma positiva. Entendi. Recentemente, Uhum. estamos lidando com o dinheiro de forma mais direta, né? Então, Ok. são muitas questões Sim, sim. históricas, sociais, emocionais, não Uhum. é? E aí se juntou um grupo de mulheres a partir de um edital para escrever capítulos para esse livro. Legal. Eu me juntei com uma amiga que ela é pesquisadora de matrimônio e patrimônio. Ela Uhum. fez mestrado com essa tese, está fazendo agora doutorado. Uhum. E nós defendemos a premissa de que a riqueza é uma palavra feminina. Então, esse é o nome do nosso capítulo. A Legal. riqueza é um adjetivo feminino, não é, Ok. é a riqueza, Uhum. mas ela é também uma característica, porque ao longo dos séculos a gente fez muito com pouco, não é? Se for pensar nas nossas avós, nas nossas bisavós, muitas Total. vezes com tão pouco Uhum. recurso, Sim, tinha que concordo. criar, né? Não tinha hospitais, então elas se tornavam o quê? Bezindeiras, não é? Parteiras e Parteiras. sim. Então esse conhecimento ancestral antigo que gerou muita riqueza e que gera muita riqueza até hoje. Uau. Por exemplo, as grandes pesquisas ocorrendo no mundo, principalmente a partir da ONU Mulheres, tem a ver com a não remuneração do trabalho feminino. No trabalho feminino dentro de casa, cuidando dos seus lares, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos. Se isso fosse colocar em cifrão, Uhum. seria muito dinheiro, Com certeza. que não vai para o bolso dessas mulheres, né? Cara, que interessante. Que interessante. Eu tô pensando aqui que você falou o negócio das avós, das mulheres, e me veio uma coisa na cabeça que não tem muito a ver, mas eu queria Sim. comentar, porque eu acho engraçado, assim, que
Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu vejo que Deus ele é tão perfeito e a mulher ela tem uma inteligência inata que me parece que você coloca ela numa situação e ela dá um jeito de resolver. É impressionante, assim. E quanto. O tempo pode ser curto, ela consegue se adaptar ao tempo. Igual você falou, assim, de parteiras, benzedeiras, que às vezes, eu não sei se esse termo é usado, você me perdoa, que é curandeiras para curar. Sim. Cara, se ela tem uma planta ali, se ela tem um. Cara, eu não sei, mas é um conhecimento que parece divino mesmo, assim, que ela vai juntando e vai fazendo no tempo que tem que ter. Porque eu não sei se você já percebeu, mas se você, por exemplo, se você tem. E é essa que talvez seja a minha teoria. Sim. Que se você tem 30 dias para entregar um trabalho, Uhum. você vai demorar 30 dias para fazer. Faz sentido? Se você tem uma semana para entregar aquele trabalho, você faz em uma semana. Então, quando você coloca essas condições que envolve cultura, envolve as mulheres elas conseguiram se adaptar, elas conseguiram buscar o espaço dela. Não sei se. Eu queria que você comentasse assim, Sim. qual que foi esse segredo? Como é que isso, na sua maneira de ver, como é que isso se deu? Eu penso que é a criação de uma expertise, não é? Se for pensar, tem um diretor que é um diretor que está em primeiro lugar até hoje, apesar dele ser bem do meio do século passado, Uhum, em filmar e retratar a profundidade da alma humana. O nome dele é Ingmar Bergman. O uhum. segundo lugar está muito distante, as pessoas até hoje tentam alcançá-lo. Em uma entrevista, a jornalista perguntou: como você consegue alcançar esses recôncavos da alma humana, não é? Aí ele respondeu assim: eu faço só uma coisa. Eu aprendi a colocar os meus demônios para puxarem a minha carroça, né? Parece que nós mulheres, ao longo dos milênios, dos séculos, das gerações, a gente foi desenvolvendo uma expertise de colocar todas as desgraças, todos os demônios para puxar a nossa carroça em algum nível, não é? Então, por exemplo, se eu não, como mulher, eu não posso ficar adoecida, eu não posso parar, porque eu tenho que cuidar de menina, eu tenho que cuidar da casa, mulheres lá de trás. Sim, Hoje também é assim. Eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, eu não posso adoecer, sim, não é? Então, se eu não posso adoecer, uma gripe não pode me abalar. Isso durante milênios, séculos, né? sim. Aí hoje, 2025, como é na minha casa? Eu tenho 3 adolescentes, 2 garotos e uma garota. Quando um dos garotos pega uma gripe, é muito diferente de quando a garota pega uma gripe, ou quando a minha sobrinha, sabe? Tipo, elas estão ali, tá? Vou tomar um remédio, não sei o quê. Os garotos ainda. Uma Na gripe. cama, em coma, 3 dias. Então, assim, eles têm o direito ao descanso, é uma coisa ótima, ao cuidado? Sim, mas as mulheres desenvolveram uma habilidade igual essa, que é meio biológica, Sim. a gente desenvolveu várias outras, emocionais, sociais, não é? Cara, eu concordo. E essas emocionais são as que mais me impressionam. É, Porque é o famoso amor de mãe. sim. Como explicar algo tão grande, tão profundo, tão único, não é? Não é? Apesar de termos a figura de Medeia, não é? Medeia, quando o mundo se explicava pela mitologia, Uhum. a gente explicava o amor de mãe pela mitologia, a gente explicava o sol, o Deus, todo mundo pela mitologia, Ok. explicava também a riqueza, tudo. E teve um episódio com Medeia. Medeia, ela destruiu lá as relações com a família dela por Ok. causa de Jasão, porque ela se apaixonou por Jasão e Uhum. Jasão queria uma coisa lá, um trono e tal, e ela ajudou Jasão com os poderes que ela tinha. Se casou com Jasão, tiveram 2 filhos. Jasão, em seguida, se aproximou da filha mais jovem de um outro reinado Uhum. e se apaixonou por essa filha, quis se casar com a filha desse jovem reinado. Uhum. Largou Medeia com os filhos. Medeia enlouqueceu. O que Medeia fez? Matou os filhos, não é? Então, essa figura mitológica de lado B existiu, não é?
Então, só que o amor de mãe, ele é tão impressionante, ele é tão misterioso, ele é tão transformador, que ao longo dos séculos, essa figura mitológica não colou. Medeia não colou, porque a gente não sai por aí matando os nossos filhos, a gente Sim, cuida, sim. a gente os faz virar homens e mulheres incríveis, não é? As Legal. mães. Então, isso a gente conseguiu escapar. Tão tamanha é a força do amor, não é? Não posso dizer mesmo o mesmo de Jazão. Jazão continuou se repetindo cada vez com mais força até esse momento, o ano de 2025, não é? A gente entra num assunto que eu acho muito legal da neurociência e tem tudo a ver com essa história que você acabou de contar, que é a questão dos hábitos. Sim, Você, você atribui a Jazão hábitos ruins sim. ou é algo da personalidade dele, algo mais profundo? Uhum. Como... Naquele Não, momento, e assim, eu queria que você fizesse também um paralelo com os homens de atualmente, porque esse comportamento de Jazão, você trouxe uma história mitológica, mas isso acontece muito nos dias de hoje. continua. Até brinca aquele comediante, ele fala que o pai foi comprar cigarro, o Afonso Padilha, eu não sei se... Ah, Fala, meu sim. pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Aham. E me parece que isso é uma brincadeira, mas que acontece muito. Beleza, o cigarro é a brincadeira da coisa. Mas tem muitos homens que não assumem o papel de homem. E muitos homens não assumem o papel de pai. Você atribui, aí fazendo essa brincadeira, essa comparação com Jazão, você acredita que isso é um hábito ou você acredita que isso vem do caráter, da personalidade da pessoa? É uma estrutura social que deixa isso acontecer com muita força ainda, não é? Então, dentro disso se desenvolve vários comportamentos. Uhum. Aquele homem tem o hábito de quê? De abandonar? Talvez, mas mulheres também têm o hábito de abandonar, não é? Há homens que não têm Mas o hábito abandonar de quem? O filho ou o abandonar, homem? abandonar o filho, por exemplo, nesse exemplo do Jazão, não é? Nesse exemplo do Jazão, ele abandonou os filhos, abandonou a família, né? Sim. Aí você, ó, a Que é gente o que até acontece. hoje, não é? Sim, é isso que eu tô te E falando. aí, isso é um hábito, não é? Sim ou não? É um hábito desses homens fazerem isso. É uma estrutura social que Então permite, é não um é? terceiro caminho, talvez. Não é É, um hábito, ou assim, os hábitos que estão envolvidos naquela cultura, eles eu acabam acho que o hábito é influenciando. escolher como faz, entende? Escolher assim, como eu vou fazer isso daqui? Vou fazer isso me comunicando de uma forma melhor ou pior? Dando a notícia ou não dando a notícia? Deixando ser pego ou minando a relação até ela acabar? Como que vai fazer aquilo? Mas o fazer aquilo é uma robustez social, Sim, histórica, que permite, né? Nós estamos avançando muito. sim, Olha, até bem pouco tempo era normal matar, não é? Como que você resolvia os conflitos? Há bem pouco tempo. sim, Dente por dente, olho por sim. olho. Então era banalizado matar a pessoa. Uhum, Hoje a pessoa já vai presa, já vai ser investigada. Então a gente está avançando, não é? sim, acredito. E por que você acha assim ou se você acha que criar hábitos ruins é fácil e criar novos hábitos, talvez bons, seja tão difícil? Eu penso que os hábitos que nós temos familiaridade, independentemente de serem bons ou ruins, são hábitos, são coisas que a gente faz no automático, né? Então, o que a gente tem familiaridade se torna hábito. Ok. Padrão, a gente vai reagir daquela forma. Tirar força disso e construir um novo hábito, um novo padrão, é mais difícil, porque aquilo já está instalado. E Ok. foi instalado nas épocas que era mais maleável, apesar do nosso cérebro continuar plástico, na infância e na adolescência ele está mais maleável, Sim. né? Então, o que que acontece? O terceiro pilar. Nós falamos do primeiro, do segundo. Agora vamos entrar no terceiro. O primeiro é a investigação, Sim. saber o que está pegando, qual que Sim. é a tua queixa, não é? Entendi. E chegar lá no ponto. O segundo é saber o que fazer com aquilo, pegar essas Ok. ferramentas que nós Ferramenta. temos, Ok. né? Nós temos várias ferramentas. E o terceiro é fazer, é colocar em prática aquilo, fazer.
Então, por exemplo, um hábito que é. Que hábito seria? Me fala aí um exemplo de um hábito Ruim? ruim. Fumar. Fumar. Fumar, ele tá num outro campo, que é vício, não Tá. é? Então, tem Tá como bom, ser. vamos lá. Um hábito ruim. Uhum. É, cara, tem tantos, mas assim, não, mas sei lá, porque o celular também já tá se tornando um vício. É porque na minha cabeça, o hábito ruim, ele é um vício. Sim, sim. Mas ele tá num campo mais superficial do que o vício, vamos colocar assim, do que o. Tipo de assistir televisão logo ao amanhecer. Isso Sim. seria mais ou menos isso? Eu tenho um hábito de assistir televisão logo ao amanhecer. Aham, Então, aquilo já é automático. ok. Eu acordo e já ligo Sim, a televisão sim, e já assisto. ok. Fiz isso durante décadas. Fiz isso porque lá na minha casa, lá na infância, era assim, eu gostava. Era um momento, único momento de afeto com meu pai, com meus irmãos e tal. Então, isso me acalenta. Isso eu trouxe para mim. Nada disso a pessoa sabe. Sim, Ela total. só Uhum. sabe que ela acorda e E que liga dá o controle vontade. remoto E nem vontade, né? É automático. e tudo bem. Aí nós entramos no processo. Então tem a ver lá com os afetos, tem a ver com acalento, tem a ver com segurança, tem a ver com validação, não é? Ok. Então descobrimos isso. Mas eu não quero mais. Por quê? Porque agora eu tô com 40 anos e eu preciso fazer outras coisas de manhã. Sim, Eu preciso correr, eu preciso, sei lá, sim. fazer qualquer coisa. Eu não quero, eu preciso ler. Então como vamos lidar com isso? Então esse hábito a gente vai, se for só olhar para o hábito, vai fazer, sei lá, exercícios, não é? Tipo assim, vou fazer um exercício aqui para você não ligar a televisão. Sei lá, vai esconder o controle, Isso. vai já pegar o Eu já ia livro. falar, esconde o controle que resolve rapidinho. Só que aí a gente está só na fumaça. A gente Legal, não não está tá na lá na raiz. origem do Ok. fogo, não é? Se tem a ver com aceitação, com validação, com afeto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma neuroplasticidade de aceitação, por exemplo. Aceitar o quê? Aceitar a própria história. Legal. E aí a gente vai não consertar o hábito da pessoa acordar e assistir televisão, a gente vai consertar uma vida, pô. Perfeito. Consertar entre aspas. Por exemplo, a minha vida ela não tá interessante da forma como eu gostaria nesse momento da história. Eu gostaria de mudar isso, isso, isso e isso. Eu posso? Pode. Por Uhum. meio desses pilares você pode fazer isso. Então, o hábito da televisão vai ser um bônus Ok. diante de todo o resto que vai respingar aquela sua nova competência da sua personalidade, que seria a aceitação. Você acredita que todo mundo tem uma. Assim, hábitos ruins, acredito que sim, mas assim, tem algo pra resolver? Nunca vai estar tudo resolvido, tudo perfeito. A perfeição, na verdade, essa palavra eu nem acredito nela, mas assim, que ele vai estar sem problemas. Eu gosto de uma frase que é assim, igual essa frase da vida só melhora, e só melhora mesmo porque o nosso cérebro é plástico, Aham, então a gente pode sempre mudar e sim. melhorar. A outra frase que eu gosto é assim: não há perfeição, só vida. Uau, Não tem perfeição, só vida. A vida sim, está acontecendo, não é? sim, Então ela vai ser caótica, ela sim. vai ter dor, ela vai ter experiências ótimas, ela vai ter experiências ruins, ela vai ser exultante, ela vai ser frustrante também. Isso é a vida, não é? Entre nascer e morrer, eu não sei se há outra certeza que não seja a mudança. Perfeito, Mudar, não é? perfeito. Então nós estamos falando desse tipo de vida. Uhum. Então, dentro disso, vai ter uma pessoa que vai estar plenamente satisfeita? Vamos trabalhar com faixas de evolução. A gente tem 7. Então a gente sai lá do primitivo, aí vai para a faixa da sensação, aí vai para a faixa do pré-desenvolvimento, aí vai para a faixa da consciência parcial, que é o inferno. Ok, Você sabe que tem que fazer, mas você não tem competência neural para fazer, então ok. você fica se culpando, se remoendo. Aí você sai dali, vai para a faixa do sentir, que você já não lida mais com a falta, nem com o seu desejo. Você já se movimenta mais voltado para o seu profundo eu. Você já não está muito mais ligado em nada que antes te prendia. Depois do sentir, você vai para transcendência. Hum.
isso é o nosso horizonte. Quem fez isso? Sei lá, talvez Jesus Cristo, não é? Que veio numa época tão caótica, falando coisas tão diferentes, e aquilo continua sendo dito mais de 2000 anos depois, não é? Mas assim, eu vendo você falando esses 7 passos, achei muito interessante porque é algo até que eu ensino aqui pros meus mentorados de comunicação, que eu falo assim, e vai passar por isso, só que são 4 passos só, Aham. que a incompetência inconsciente, Uhum. a incompetência consciente, a competência inconsciente e a competência. Não, desculpa, a competência consciente e a competência inconsciente. O que é isso? É assim, e aí eu quero te fazer essa pergunta, explicando o que acontece, Sim. para você ver se tem a ver com esse espaço que você falou. Por exemplo, vamos falar de andar de bicicleta. Sim. Quando você vai andar de bicicleta, você fala assim, cara, eu vou andar de bicicleta. Uhum. Você nunca pegou numa bicicleta. Então, é uma incompetência inconsciente. Você não sabe nem o que você vai enfrentar ali. Você não sabe o que faz, se tem que pedalar, se tem que equilibrar. Como é que funciona esse treino? Beleza. Quando você chegou na tua primeira aula, seja com o pai, seja com a mãe, seja com um professor, você já agora já sabe, ó, você tem que segurar aqui é o freio, aqui é o pedal que você tem que pedalar. Se você parar, você vira e cai. Então ali você já tá numa incompetência, mas agora é consciente, já sabe o que você está enfrentando. Sim. Depois você passa para competência inconsciente, que é o quê? Desculpa, competência consciente, que é você tá consciente, você precisa pensar no que você vai fazer. Estou pedalando. Uhum. E agora eu preciso me equilibrar, eu preciso pensar. E quando você chega na transcendência, que é o que você chegou, que você falou, é a competência inconsciente, é quando você já faz aquilo automaticamente sem precisar Sim. pensar. Então, assim, trazendo para talvez uma ramificação ou algo mais nichado, a gente está a todo momento passando por essas 7 etapas que você falou. Ah, sim. Quando a gente vai aprender uma coisa qualquer, ou quer desenvolver uma coisa qualquer, a gente vai passar por isso daí, essas 4 etapas que vai nos fazer andar de bicicleta ou qualquer outra ação. É a mesma coisa, só que na nossa construção. Sim, Então, nós não estamos andando de bicicleta, nós estamos construindo quem nós somos. Então, nessa construção de quem nós somos, o quanto nós temos consciência e inconsciência. Isso legal. vai fazer a gente estar mais nas faixas inferiores, Ok, próximo da primitividade, ok, menos consciente, ok, e a gente está mais próximo das faixas superiores, mais consciente. ok. Dentro disso, só ter consciência, paralelo também com a bicicleta, só ter consciência resolve? Não, tem que saber o que fazer, que é o quê? Criar competência. Saber o que fazer resolve? Não! Tem que fazer. Tem que fazer, tem que criar aquela competência, Que é o teu terceiro pilar. repetição, comprometimento. Lá. Vai voltar meio que até para a quinta série, porque vai ter que escrever, vai ter que falar em voz alta, vai ter que refletir, vai ter que acionar o cérebro de diversos modos e formas, não é? E aí chega nesse lugar de uma consciência igual, Aham. igual você faz na sua mentoria, de uma consciência competente, não é? Sim. E aí o céu é o limite, porque é aí que nós estamos entrando no jogo. A gente acha que a gente está num processo de desenvolvimento, de análise, de terapia, para poder chegar até aqui. Não, cara, aqui a gente começa. Porque nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar no verdadeiro eu. O que é que você veio, Marcos, fazer aqui nesse intervalo tão curto de tempo? Que centelha divina é essa que está aí Mas não, dentro que não é você vai muita desenvolver? responsabilidade a gente. A própria vida? Não, eu tô falando a gente descobrir isso. Não, porque eu tô te fazendo uma pergunta agora, eu tô aproveitando aqui do teu conhecimento, porque o que acontece? Eu gravei um podcast agora na semana passada, vou até mandar um abraço pro Liberal Neto, que ele falou: as pessoas precisam descobrir quem elas são de verdade. Quem é você, Marcos? Ele me perguntou, eu não soube responder. Só que assim, o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho uma habilidade, Uhum. eu vejo que eu me sinto muito feliz de poder ajudar com essa minha habilidade. Isso, passando por uma jornada do herói, eu era uma criança, eu fui adotado, então já tem Uhum. muitas informações aí. E eu era gago, Uhum. mais informações, gaguejava. E a música, as artes,
elas conseguiram me desbloquear, elas conseguiram me empoderar, como até você falou do palco no início. E eu falei, cara, esse é um caminho de diversos que desbloqueiam, desde, sei lá, cursos de oratória clássica, mas trazer, talvez algumas pessoas não queiram passar por aquilo, talvez eles queiram algo mais divertido, que nem pareça um treinamento de oratória, e ali no meio ele vai se desbloqueando. Então, assim, é a minha forma de ensinar. Então, Só que assim, quando você fala, por isso que eu perguntei, é muita responsabilidade, Aline, porque você fala assim, descobrir quem nós somos, né? O eu, o verdadeiro eu. Sim. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, eu acho que é muito profundo pra mim. Eu queria que você me desse assim por onde eu começo, o que que eu tenho que olhar, como é que eu sei que eu cheguei no verdadeiro eu? É assim, essa coisa de ser muito profundo ou não, né? Porque imagina, se a gente, de forma objetiva, olha para essa curta história que você falou assim, falou aqui, um cara que foi adotado, Ok. né? Então, um cara que era gago, não é? Sim, E aí esse cara, ele faz um percurso de vida cheio de ok. experiências e ele chega em dois pontos interessantes, de contraponto, que é um cara que tem uma família, eu tô vendo ali que tem sapatinhos, né? Né? Tem Sim, filhos e sim. tem esses empreendimentos de colocar gente, criar gente no mundo, Ok. né? E é um cara que trabalha com a comunicação, não é? Então, de gago a comunicador. E não só comunicador, mas um cara que prepara comunicadores. Mas não só um cara que prepara comunicadores. Um cara que cria espaços para que as pessoas se comuniquem. Legal. Não só isso, mas um cara que cria um instrumento para que isso seja possível. Legal. Imagina, né? Que trajetória é essa? Aí você fala assim: essa trajetória tem a ver com o seu eu? Com Com certeza, certeza. porque senão você não teria força para romper, para fazer tudo que você fez até chegar Uau, aqui, não é? total. Então, assim, que medo é esse que vai dar buscar o eu, sendo que é a coisa mais Não, maravilhosa? eu tô te perguntando assim, por onde eu começo? Porque eu Ah, não sei se igual como você falou aqui agora, eu já entendi que eu então já comecei a gente a vai me encontrar. mesclando. Então, eu já entendi que, ó, peraí, então quando você foi falando assim, você falou, peraí, então calma, eu já comecei essa minha busca. Sim. Mas, assim, é porque Como que quando. avança, né? Porque você botou como se fosse um ponto ali, né? Agora eu descobri o meu verdadeiro eu. Sim. Você já descobriu o seu verdadeiro eu? Ah, então, eu tô nesse processo e entendendo que o jogo começa de forma mais veloz quando você tem os vislumbres, assim, do que é aquele verdadeiro eu. Por exemplo, não tem como eu desenvolver nada na minha vida se não for por meio do desenvolvimento do outro, da coletividade, da comunicação. Uau. Não tem como eu pensar em nada do meu dia se o desenvolvimento da minha classe mulher não tiver À frente. passando por aquilo. Entendi. Então, se me colocarem em qualquer coisa que me distancie disso, eu vou estar um pouco mais distante do meu eu. Entendi. O meu eu é só isso? Não, não é? Como que eu fiz isso até aqui? Por exemplo, até eu fazer uma neuroplasticidade de humildade para combater profundamente esse conceito de orgulho ligado ao tronco cerebral, Ok. eu fazia as coisas de modo muito inconsciente. Então, naquela época, eu tinha muita preocupação com o resultado. Eu, às vezes, até poderia exigir gratidão das pessoas, não é? Como assim? Eu poderia me ofender. Então, hoje eu estou bem mais perto do meu eu, porque hoje nada vai me ofender. Uau. Ninguém me deve nada. É tipo, universo, estamos em paz, obrigada. Então, é esse sentimento que é muito mais interno do que externo. E aí eu acho que isso dura até o fim, é uma aventura incrível. Cara, que legal. Que doido. É sim, E sim. aí no meio disso entram as crenças limitantes que a gente tem que combater. É que eu falo que não existe crença Não existe. limitante, mas isso é Vamos. polêmico. Mas eu adoro. Por que que não Isso existe? é Por que que polêmico. não existe Porque uma crença é crença? crença. Crença é crença. A crença, ela tá te levando
para aquilo que você quer alcançar, ou ela tá Uhum. te afastando daquilo que você quer Nossa, alcançar. você chegou num ponto que quando eu dou os treinamentos aqui para os colaboradores aqui da nossa escola, eu falo sobre afastamento e aproximação. E eu acredito muito nisso. Eu acredito nas crenças limitantes, assim, como um conceito de algo que você acredita e que não. Acredita que você acredita que não pode passar daquele limite. Você não pode passar dali. Eu não consigo subir num palco. Eu não consigo fazer tal. Por que que você não consegue? Isso. Então você tem que. Nisso. Mas mais do que isso, porque isso realmente foi em treinamentos que eu ouvi e que eu aceitei isso, mas mais do que isso eu me conecto com o que você falou, que é afastamento e aproximação. Que como é que você acorda de manhã? Você acorda 8 horas da manhã, vou botar até um exemplo de 8 horas. Sim. Você acorda 8 horas da manhã porque você vai chegar atrasado no trabalho e vai levar uma bronca, afastamento. Você tá querendo afastar a bronca. Burnoutzinho tá batendo na Isso. porta. Ou você acorda 8 horas da manhã porque você tem algo grande, um sonho a realizar. Aproximação. Então eu tô acordando 8 horas porque eu quero aproximar. E depois que eu entendi esse conceito, e eu até vou puxar, depois eu quero puxar outra coisa com você, mas eu queria que você comentasse esse primeiro. Depois que eu entendi esse conceito, cara, minha vida ela mudou muito. Uhum. Porque as coisas que eu estou fazendo por afastamento, eu paro de fazer. Ah, sim, vira quase um superpoder, não é? Total. Que é assim, então uma coisa que antes passava no automático, sei lá, acordo irritada porque eu vou ter que dar uma justificativa para alguém. Aquilo não passa mais no automático. Aquilo tá me dando uma informação privilegiada do meu Uau. funcionamento. Então, aquilo tá fazendo o que comigo? Tá me afastando do que eu quero desenvolver, do que eu sou, da onde eu quero chegar. Então, aquilo é uma informação muito justa que eu preciso considerar. Se eu considerar aquilo, o que que eu vou fazer a partir daquele momento? Vou movimentar toda a minha existência, a minha vida e os recursos que eu tenho para que eu saia daquela condição, não é? Sim, perfeito. Então, pode ser qualquer condição, pode ser qualquer informação, mas eu acredito nisso que você está falando, que é como se fosse um superpoder. Igual o senso comum das mulheres reclamarem da TPM. A TPM é muito comum se ouvir reclamação no geral. Tipo, TPM é uma coisa ruim, não é? Uhum. Eu posso dizer que isso é uma crença limitante? É uma crença, né? É uma crença, assim. Para algumas pessoas vai limitar nada, para outras pessoas vai limitar muito. Vai afastar ou vai aproximar, igual nós estamos falando aqui. Ok. Agora, se eu faço uma viradinha nessa moeda e olho a TPM como um superpoder, eu Uau. tô ao longo dos meus ciclos, 4 semanas de um mês, três Ok. semanas, na vida, cuidando de tudo, cuidando da própria vida, não é? Não tem tempo de sentir, não tem tempo de parar, não tem tempo de dar. Mas naquele momento que dura ali poucos dias, tudo vem com tudo. Então aquilo tá te dando uma informação que você levaria anos. Sei lá, você tá numa relação ruim. Uma Uhum. relação que você fica assim, mas eu tô com esse cara por quê? Mas ele até que me trata bem, mas ele até que é legal, não sei o quê. Mas tem um monte de coisa ali que te incomoda, um monte de coisa que não tá legal. Só que naquele período da TPM, você vê aquilo tudo com muita irritação. Você não aguenta, você não quer nem Com a muito mais pessoa. intensidade. O que você tem que fazer? Aquela pessoa tá te afastando ou te aproximando do que você quer, do que você deseja, do que você busca, do seu Uau, cara, propósito? que É um legal. superpoder. Não, e eu vou te falar até pela minha esposa agora, e é engraçado que eu vou. Por isso que eu amo podcast, viu, gente? Que a gente vai conectando histórias, conhecimentos. Olha que coisa legal. Eu, com a Marina, eu entrevistei um nutricionista, o Daniel. Ele é casado com a Natália Tartucci. Eu esqueci o sobrenome do Daniel. A gente boa pra caramba. E ele falou assim, cara, se os homens soubessem disso que eu vou falar aqui pra você, e depois que eu entendi isso, eu nunca mais, vamos dizer assim, eu nunca mais irritei a Marina. Mas assim, brincadeiras à parte, ele falou assim, cara, a Marina, mulher, vamos nos conhecer. vai sim, com certeza. A mulher, e tem que ser respeitado isso. E eu queria a tua opinião, assim, eu espero que eu seja bem entendido, mas a mulher, cara, ela tem, vamos pegar um mês com 4 semanas. Cara, ela só tem uma semana que ela tá bem mesmo, que ela se sente a super mulher, que ela é poderosa. Cara, uma semana ela tá na TPM, que é a tensão pré-menstrual. Na outra semana ela tá
de fato menstruada. Na outra semana, ele me falou qual que é essa semana, mas agora eu não vou lembrar. Então, só essa semana aqui que ela tá realmente assim, sem dor, que ela tá bem, que ela tá com os hormônios equilibrados, tudo certinho. Aí eu falei, caracas, eu não sabia disso. E aí eu comecei a reparar, porque um bom comunicador ele tem que reparar nas pessoas. E eu comecei a reparar na Marina. Cara, é muito engraçado, porque você consegue ver claramente todos essas semanas, esses ciclos. Então, quando você tem a clareza do que está acontecendo, você consegue reagir melhor, entender. Olha, cara, ela vai ficar mais irritada agora. Então, assim, ela vai querer discutir. E aí eu já. Olha, ela até me fez um negócio muito engraçado. E aí eu vejo, fazendo só essa junção com o que você falou, que eu falo que ela deve ter olhado pra mim e falou assim, cara, esse cara é legal. É uma brincadeira, mas sabe por quê? Porque ela baixou um aplicativo, cara. E eu tô vendo essa comunicação dela como amor, porque ela baixou um aplicativo pra saber quando ela tava na TPM pra poder me avisar. E o que você trouxe hoje, por isso que eu tô falando dessa riqueza. Eu trouxe a história do Daniel e agora eu vou conectar com a sua. Eu queria que você comentasse. Que é o seguinte, cara, como naquele período ali da TPM, a intensidade, inclusive a intensidade do sentir, de como ela enxerga aquele companheiro tá muito mais aguçada, ela não, cara, não aguenta mais, cara, não, cara. E aí eu peguei pra Marina, eu falei, cara, e ela foi ao contrário comigo, né? Então, assim, ela tá me valorizando. Você consegue enxergar dessa forma? Ela tá investindo pesado nesse casamento. Cara, que top! Levante as mãos para o céu e faça coisas lindas pra Marina. E faço. Você vê que, ó, eu sou um cara, eu sou um romântico. Eu sou um romântico e lá em casa são 4. São 3 mulheres. Por isso, assim, eu fico um pouquinho. Eu não fico sendo muito feminista, porque o extremo ele acaba muitas vezes atrapalhando. Por isso que eu gosto, eu tenho o equilíbrio. Então, assim, eu gosto de tentar mediar, assim, de ir pelo caminho do meio. Tem horas que você precisa ir para algum extremo porque ele está desequilibrado, mas assim, eu tento sempre seguir o caminho como o Buda ensinou, o caminho do meio. Mas eu vejo essa lá em casa são 3 mulheres, eu vejo essa sensibilidade. Eu sou um cara que eu acho que eu tenho essa parte feminina mais aflorada. A gente tem energias, né? Energia masculina e energia feminina. Então a minha energia, até porque lá em casa é a Marina, a Fernanda, que tem. A Marina, a Isabela, que tem 17, a Fernanda, que tem 11, e a Juliana, que tem 10. E agora o Gabriel. Que tem. Agora o Gabriel nada, o Gabriel tem 8 anos, né? Mas assim, é o mais novinho. É, exatamente. Mas eu também ensino, assim, a respeitar, a cuidar da mulher. Eu tenho essa coisa meio altruísta, assim, do homem, ele nasceu para sofrer mesmo. O homem ele tem que ir para a batalha. Eu não sei, eu não quero ser mal interpretado assim de tirar esse direito da mulher ir à luta, não é isso. Mas assim, que eu me boto nessa posição assim de cara, você tem que deitar no chão, eu que vou deitar primeiro, depois deita a minha mulher e depois que a mulher ela vai à frente dos filhos, ela que protege os filhos. Então, assim, nesse sentido, como é que você pensa sobre isso? São muitos elementos, né? Eu penso assim, um elemento lá que o casal trouxe e influenciou, e você viu isso na prática, né? Que é a coisa cíclica da mulher. Né? A coisa hormonal cíclica, isso está bem dividido e a gente nomeia isso muito por conta do ciclo menstrual, né? Quem mais é cíclico e interfere de forma exuberante na natureza, além da mulher? A lua, né? Então a lua é cíclica, ela interfere de forma determinante na natureza, em termos de vida na Terra, não é? Então, a gente poder observar o mar sob os efeitos dos 4 ciclos da Lua é uma coisa poderosíssima e incrível. Então, o que a gente vai fazer com o mar? A gente vai agir com o mar na lua minguante de um jeito, na lua nova, na lua cheia, na lua crescente de outro jeito, não é? Os pescadores vão desenvolver essa habilidade de forma genial. Sim. Se as mulheres também são cíclicas, como que devemos agir conosco, não é? Nós mulheres? Também assim, pegando todos os grandes elementos de cada ciclo e colocando a nosso favor. E como que as pessoas vão agir conosco, nossos parceiros, nossos filhos, trabalho, etc., da mesma forma. Isso geraria um grande equilíbrio.
Legal. Por que que não existe esse equilíbrio? É tudo bem sem igualdade, desequilibrado. Ok. Porque nós não sabemos disso. Nós mulheres, a gente não é ensinada de que a gente é tão poderosa como a lua, não é? A gente não é ensinada. Então a gente vai tendo um pouquinho de informação nas últimas décadas e Ok. dominando um pouquinho da narrativa pela primeira vez na história. Legal. Então a gente nunca pôde contar nossa história. Quem contava a história dos homens, das mulheres e do próprio mundo da natureza eram os homens ao Uhum. longo dos séculos. Ok. Nesse momento a gente pode contar a história. Então isso vem mudando, tanto que Sim, chegamos nessas conversas aqui, não sim. é? Então, um ponto. Essa coisa cíclica, não, eu concordo com tudo que foi dito, exceto com a mulher só funciona bem uma semana, porque eu acho que é igual à lua. Você vai olhar para o mar, na lua minguante, vai falar assim: caramba, que mar feio! O mar desce, 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 Uhum. desce, você não vê a água. Ele nunca mais vai voltar? Não, assim eu não gosto. Mas ali ele está fazendo várias coisas muito Uhum. importantes para os outros ciclos e para a própria existência daquele ecossistema. Bem assim a mulher. Então, temos 4 ciclos. Só um funciona, só um é bom? Não, gente. Os 4 são incríveis. Os 4 são ótimos. Só precisamos nos conhecer. E aí dar a chance para quem está conosco, principalmente quem divide ali o mesmo Uhum. teto, né? Companheiro, companheira, filhos, amigas, quem seja, também nos conhecer a Deixa, partir deixa, disso. deixa eu só reformular então, que Aí, eu acho aí que eu. só para ir para o equilíbrio, Uhum. que aí o que que acontece? Como é tudo desequilibrado, a gente falou aqui Ok. o mundo ideal, né? Que seria Uhum. meio que lua e mar, né? Mulher e sociedade. Não é assim. É desequilibrado. Aí o que que vem? Movimentos Uhum. com tentativas de equilibrar. E os movimentos vêm com toda a força possível. E aí o feminismo, que não é um feminismo no singular, mas no plural, os feminismos, Legal. eles chegam com essa tentativa de equilibrar, não é? Então, nessa tentativa de equilibrar, tem um monte de coisa que poderia não acontecer, Sim. mas tem um monte de coisa que, Que se não tem que acontecer, que acontecer, precisa a gente acontecer. não avança, não evolui, não é? Só para consertar, que talvez eu tenha falado algo errado, mas assim, o que ele falou é que o homem, ele, como ele não passa por isso, então o homem ele tá as 4 semanas do mesmo jeito. Uhum, Bem, uhum, eu acordo todo dia muito bem, sabe? uhum, Disposto e tudo mais. E a mulher, ela tem essa semana que tá, vamos dizer uhum. assim, Que hormonalmente falando, oscila. que tá bem. Mas não que ela pare e que ela deixe de fazer, muito pelo contrário, Não porque a pode. Marina mesmo, ela vai treinar É, menstruada, é, com cólica, toma remédio. Então, assim, concordo com tudo que você disse. Por isso que eu tô te falando, assim, que é muito mais uma admiração, uhum, mas hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque pega uns cortes, muda, uhum. distorce. Sim, Mas, sim. assim, é deixar bem claro, assim, que eu tenho realmente uma profunda admiração pelas Uhum. mulheres. Acho que elas têm um poder muito grande de resolver as coisas. Acho também que vocês conseguem, sim, que isso é uma coisa que acho que nem Deus explica, que é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que o Sim. homem ele tem que parar uma... ele tem que fazer uma coisa aqui, depois ele para pra fazer outra. E a mulher realmente ela consegue ter essas multidisciplinaridades e conseguir executar talvez até mais de duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu sou um admirador e tenho que ser porque lá na minha casa é só Muitas mulher, são mulheres, muitas né? mulheres e eu vejo realmente esse brilho, né? Essa magia que a mulher tem, esse poder é isso que você falou de não ficar doente, ou se ficar doente, ela não se deixa bater como o homem, né, que é o fim dos dias para eles. Entra até quase em coma, brincadeiras à parte. Às vezes É, fica, né? mas eu acho assim que tem esse equilíbrio e parte do que a gente falou lá no começo, eu acredito que tudo isso são seres diferentes, não tem jeito. Uhum. É, é, bio- Biologicamente nós somos seres diferentes Ainda bem, e né? ainda Ainda bem, e bem. graças a Deus. E é isso que é o equilíbrio, que é, na realidade, eu acredito, eu tenho tatuado equilíbrio, mas eu acredito que não existe equilíbrio. A vida ela nunca vai se equilibrar, porque senão a gente chega naquilo que a gente conversou sobre perfeição. E perfeição, para mim, como o equilíbrio, é quando parou de se movimentar. Ou seja, na minha concepção, o perfeito é que não tem mais como evoluir. Então, se ele não tem como mais evoluir, não tem, ele parou. E não existe essa nada que não consiga melhorar. A É, vida
Só melhora A vida mesmo, só sabe? melhora. E o equilíbrio é mais como uma fluidez, não é? Assim, uma dança, não é? É uma dança. Exatamente. E o fato de você, na sua história, ter podido ter desenvolvido a sua energia feminina, né? Tipo assim, eu me sinto, né? Eu tenho uma energia feminina, tenho a minha história, tenho aqui a minha casa, não sei quantas mulheres e tal. Isso é um grande trunfo, não é? Sim, concordo. Porque esse equilíbrio que a gente tem que buscar das energias, não é? Tipo, tem uma energia feminina, tem uma energia masculina. Nessa parceria, ela é Uhum, fluida. O equilíbrio faz esse perfeito. movimento. Então, na sociedade também, em todo lugar, né? Porque quando as mulheres vão para a liderança, para o trabalho, assumir grandes cargos, o que é colocado? Que elas têm de assumir uma energia masculina, porque só os homens fizeram aquilo até aquele momento. Hoje a gente já começa a discutir que liderança é essa, com Uau. mais características femininas, os Femininas. ciclos, a Sim. intuição, vários poderes, né, que há disponíveis. Então, aí daqui a pouco a gente chega no equilíbrio. Então, o movimento na construção civilizatória é pendular, não é? A gente vem aqui as mulheres eram mortas só por ser mulheres na fogueira. Hoje elas Sim. continuam sendo mortas. Então nós estamos num pêndulo ainda. Aí tem Uhum. um novo pêndulo vindo, que é essa luta feminista, essa luta pelos direitos iguais, pelo equilíbrio, pela coisa equânime, né? Isso é o Uhum. pêndulo. Então vem com uma violência também. Sim. Aí quantas gerações vai demorar para esse pêndulo se acalmar e ficar uma coisa assim? Aí depois tudo de novo, não é? O processo civilizatório é dessa forma. Uau. Então a gente está num momento importante para os homens e para as mulheres. As mulheres estão com a chance da narrativa, com a chance de viverem coisas que historicamente a gente não viveu, e os homens estão com a chance de poderem ser vulneráveis, de poderem olharem para si e falar assim: eu preciso engolir o choro sempre mesmo? Eu preciso sempre ser o valentão? Não. Tá tudo certo, Uau. vamos buscar uma fluidez, né? Um equilíbrio. Então é uma boa época. Cara, que legal. Pra gente fechar com chave de ouro, Aline, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquela câmera ali, Sim. falando do seu processo. Você tem um processo de mentoria, de acompanhamento, não tem? Eu Sim. queria que você falasse Uhum. para essa pessoa que tá ali do Tá. outro lado, que tá Ótimo. precisando Sim. desse trabalho, desse acompanhamento, dessa ajuda. Ah, então, assim, eu vou oferecer três possibilidades, né? Então, a possibilidade de você ser atendido individualmente e a gente lidar com todas essas questões personalíssimas, que é a sua própria vida, a sua própria história, toda a sua vida, para que você viva os próximos anos, as próximas décadas com mais plenitude, mais bem-estar, mais felicidade, mais sucesso, mais próximo daquilo que você quer alcançar. Então, um ponto são sessões individuais. Eu entro como a sua psicanalista, não é? Um outro lugar, principalmente para os artistas, é uma mentoria. Um programa que vai tirar esse artista do lugar onde ele está e vai colocá-lo no lugar onde esse artista quer chegar. Uau. Por que isso? Porque eu trago a história da arte, a crítica da arte, a teoria da arte para dentro desse movimento de autodesenvolvimento. E aí não fica só o movimento da clínica, mas fica um protocolo específico para esse grupo. E também as mulheres que estão em transição de carreira ou que estão em rupturas muito fortes na vida. Ou vão ser mães, ou vão se separar, ou vão se casar, ou vão transicionar a carreira. Há um protocolo também específico e bem interessante, pautado nessa possibilidade da gente poder melhorar sempre e viver cada vez melhor, né? Cara, que genial. Adorei. Adorei você, Aline. Cara, muito obrigado Amei pelo seu tempo. demais te conhecer, a Cara, sua muito conhecimento. história. Gente, que mulher Muito poderosa, bacana. que mulher inteligente. Sério, eu assistiria esse podcast pelo menos mais umas 3 vezes, viu? Porque tem muito conhecimento. E vocês pensem que uma comunicóloga, pensem que uma psicanalista é talvez o que está travando a sua vida, de você ser feliz, de você viver algo que você sonha, algo que você almeja, foi algo que foi dito, uma palavra, uma comunicação errada, talvez te colocou nesse lugar e você não sabe como sair daí. Então,
Agora, é nesse momento que entra a importância de alguém que tem ferramentas. Se você ainda não investigou, tem uma ótima investigadora aqui para te Vale a pena, ajudar. gente. Vale a pena. Vale a pena lutar por viver melhor. E o Vale a pena. final é botar em prática, que é uma pessoa que vai te acompanhar. Então, assim, entre em contato, vamos deixar suas redes sociais? Ah, sim, vamos sim. O Instagram, eu acho que é o meio mais fácil. É Albernaz, Uhum. com Z no final, celebrante. Porque nas Celebrante. horas vagas eu celebro casamento e adoro Uau, que celebrar as festas. legal, que Então, legal. Albernaz com Z no final, celebrante. Então, gente, visitem o Instagram dela, conheçam mais, conversem com ela, entra no direct. Gente, a internet, ela possibilitou novas Aproxima. conexões, novas, enfim, novas oportunidades. Então, assim, não deixe de aproveitar, entre em contato, manda o que você achou, deixa aqui nos comentários, interaja, porque isso aí você está criando novos caminhos, não só neurais, como caminhos energéticos. Você está se abrindo para novas possibilidades. Adorei, Maravilha. adorei esse podcast. A gente vai ter que Arrasamos. combinar novos temas, novas oportunidades, novos podcasts Ah, para a gente falar mais sobre isso, que é um assunto que é interessante. Comunicação, imagina. viu? Comunicação. Tenha isso na sua cabeça. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o nosso próximo Viva a Voz podcast. Tchau, Valeu! gente.